aí, eu achei muito válido falar disso, não é a primeira vez que eu falo. Teve um dia aí do caso da Duda Reis, né? Com aquele cara lá, eu também falei sobre relacionamento abusivo. O que aconteceu? Hoje é muito presente, né? Isso, é muito frequente também, gente, e é muito chato. Porque eu vivi um relacionamento abusivo no sentido de... ele era muito ciumento. Tipo assim, eu não podia ter amigos. Se eu conversasse contigo aqui, que eu já te conheço, já sei quem é tu, né? Tu vai me ver na rua, não sei o quê. Ele já achava que eu tava ficando com a pessoa, que eu já tinha ficado, já foi teu relacionamento, já foi, entendeu? E era, assim, super ciumento mesmo. Inclusive, na época, imaturidade minha também. Porque também é assim, quando a pessoa entra num relacionamento abusivo, isso qualquer pessoa que já passou ou que esteja assistindo, que viva, vai entender. A gente fica aprisionada sem saber que tá. É bem como é. Sabe? É uma coisa assim tão subliminar, tão oculta, que só é explícito pra quem vê, pra quem vive, não é. Até mesmo pra quem tá sendo abusado, às vezes a pessoa nem se toca, porque não é só homens, existem mulheres também que são, né, que fazem o relacionamento ficar abusivo no sentido de privar a liberdade, essas coisas. Inclusive, já tive relacionamento assim. Sabe, a pessoa que quer ter a rede da tua vida em tudo, tem que ser o robô dela, né? E acabou que eu parei nesse relacionamento, e todo mundo via, e todo mundo me avisava, achava que ele era muito ciumento e tal, e mesmo assim eu cega na situação, resolvi me casar, né? E quando eu me casei, a gente tinha uma relação tranquila, assim, no sentido de os dois trabalhavam, a gente vivia bem. Mas já existiu o ciúme? É ciumento demais, ele era muito ciumento. Ele não havia agressão ainda. Até o momento. Até o momento. Mas ciúme, sim. Briga por ciúme, sim, entendeu? Às vezes até chegar a caminhar, né, pra esse lado, se a pessoa não tiver cuidado. Exatamente. Que, assim, na verdade, eu nunca dei motivos para ele. Eu nunca dei motivos para ninguém, na verdade. Eu nunca fui uma pessoa sacana em relacionamento, nunca fiz isso, sabe? E ele tinha altamente ciumento, ele era muito ciumento. E aí começou a me aprisionar no tipo de não ter amigos, eu não tinha amizade, era só as amizades dele. Entendeu? Era só a amizade dele, só a amizade aqui, só tá aqui, não sei o que. Eu percebia também, hoje, processando, ele me exibia como um troféu. Quando eu estava com ele, ele queria que eu usasse a roupa mais bonita, mais aqui. Mas quando eu não tava, eu tinha que estar de calça jeans, blusa de manga. Não podia usar maquiagem? Não, podia. Isso era tranquilo. Mas eu tô falando assim, em relação, ele tinha ciúme das minhas roupas quando eu não tava com ele. Então, eu não tinha liberdade. Entendeu? Eu não tinha liberdade. Quando a gente tava em Sobral, que eu ia pra casa dos meus pais, eu ia, aí só que aquela coisa... Ele nunca me privou de ir, mas ele sempre tava lá. Então, não tinha... A liberdade. Era aquele sufoco, né? Era um sufoco. E eu não percebia isso. Eu percebia, mas eu tava tão apaixonada que isso não era amor. Era uma paixonite, sabe? Não considero como amor. Mas uma obsessão, a pessoa fica cega. E sabe por quê? Também foi num momento em que eu tive muita liberdade. Então eu fui, né, que foi o tempo que eu fui morar em Sobral, sozinha e tal. Acho que eu tava muito vislumbrada. E aí, em um certo dia, ele ficou com ciúme de uma cor que não tinha nada a ver, mais uma vez. Nunca tinha nada a ver, nada tinha nada a ver. Sempre nada. E ele me bateu. Só que ele não me espancou. Ele não me deu ficar roxo e tal. Ele me bateu, entendeu? E eu falei, isso não pode acontecer. Já basta, né? Tudo que eu me privo, tudo que aconteceu, eu já tava na Santa Catarina, não tinha ninguém por mim lá, só ele. Aí o cara veio me bater, não dá, né? Aí é foda. Aí foi nesse momento que eu me separei, né? Então me foi separei. na primeira já, Você realmente isso. viu que ele era uma pessoa... Por quê? Mas eu acho que eu só vi porque já tinha esse histórico. Entendeu? Do ciúme, de privar, de não ter liberdade, não sei o quê. Né? Eu não tinha vida, eu não era a Maiana que eu sou. Entendeu? Apesar de sempre ser comunicativa, de sempre ser com as pessoas que ele me apresentava, de continuar dançando, de continuar saindo pra dançar, né? Eu não era essa Maiana que eu sou, que vocês estão vendo. E aí aconteceu isso, conversei com meus pais, eu não tinha dinheiro para comprar passagem, meus pais compraram a passagem. Liguei, meus pais estavam viajando, um negócio de família que aconteceu. Aí quando a mãe chegou, a mãe, tudo bem? Eu, não, tá tudo bem. Aconteceu isso e isso, já tinham 2 dias, a gente Mas foi... você tava em casa com ele? Isso, intrigada. Eu tava morrendo de medo. Intrigada, morrendo de medo. Olha, mas tu não tem noção, não. Um medo por aqui. Só que assim, não foi uma coisa que ele me murrou, igual eu falei, né? Eu não fiquei com marca, eu não fiquei com... Foi tipo tapa, entendeu? Sim. Tipo, 2 tapas ali. Mas assim começa. Mas exatamente isso que eu pensei. Ou esperar o quê? E um tiro, né? Esperar o murro. Isso vai aumentando. Então, se ele foi capaz de fazer isso ali, é porque com certeza... Na verdade, só foi chegou a violência física, já teve a moral. Isso, já tinha tido a moral, a social, a psicológica, já tinha tido tudo isso, entendeu?
a violação, que foi inclusive muito bem, obrigada. Eu falei sobre isso no story, que quando trai, que quando agride com palavras, que quando priva da liberdade, que quando fala da sua roupa, tudo isso é uma violação, é uma violência e uma agressão contra você. Eu falo muito isso pra todo mundo, sabe? Nesse período você estava morando ainda em Santa Catarina. Isso, aí eu tava morando lá e isso aconteceu, eu falei com meus pais, eles compraram a passagem. Eu ainda passei uma semana lá, intrigada com ele. E ele sem saber que eu ia voltar. E eu voltei sem dizer nada. Peguei minhas coisas, ajeitei, mas com muito medo, gente. Mas ele com não muito chegou medo. a vir atrás, procurar? Não, ele já ligou, né, claro, perguntando se meus pais estavam sabendo o que estava acontecendo. E minha mãe disse, não, ela já está chegando em casa. Entendeu? Não disse pra onde estava indo. Então não disse nada. Mas assim, gente, olha, eu poderia ter evitado? Poderia, entendeu? Poderia ter não ter vivido isso, poderia ter vivido ter tido uma vida mais tranquila, poderia, pessoa mas que só que tá assim, o que é que apaixonada. acontece? A gente tá isento de nada. Tudo nós estamos aptos a viver. E tipo assim, o que aconteceu nesse tempo, eu tava muito cega, eu tava aprisionada. E quando a gente tá no momento, graças a Deus vocês tocaram nesse assunto, porque quando a gente tá no local da pessoa ficar menosprezando, ficar te abusando, porque a pessoa fica te abusando o tempo todo, você acaba se colocando como problema da situação. Eu sou o problema, é porque eu faço isso. E pisando em ovos, sabe? Tu pisa em ovos, tu faz isso aqui, a pessoa tá falando isso aqui. Gente, é uma prisão horrível que você não consegue se libertar. Talvez se ele não tivesse feito isso, eu tivesse demorado horrores para me libertar, que continuava sendo uma agressão, né? Aí eu voltei. Voltei, não tive mais, sabe? Não foi aquele voltado que, eu tô com saudade dele, não sei o quê. Isso nunca aconteceu. Parece que bloqueou. Mas assim, eu fiquei totalmente transtornada com a situação, sabe? Eu fiquei, gente, vocês não têm noção. Muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Eu tinha muito medo. Essa semana que eu fiquei lá, Mesmo aqui em Poeiras já. aqui em Poeiras, eu tive medo dele vir, porque ele conhecia a região, né? E eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha medo, fiquei com medo durante essa semana que eu fiquei lá. Eu tinha medo de me relacionar com outra pessoa. Tinha medo do que as pessoas iam falar, querendo ou não. Eu tinha esse medo dentro de mim, sabe? E eu fiquei muito transtornada, eu fiquei também muito... na época que a sociedade ela julgava muito a mulher, né? Ainda. Julgava não, julga. É porque hoje diminuiu um pouco, né? Eu acho que é porque eu sigo, que eu vivo. É porque aí, a geração que tá vindo da tua idade, mas a da minha continua. Tá. É porque Assim, o que eu ciclo vivi... vivo é Porque, mais. pronto, ó, quando eu cheguei era tão engraçado. Hoje eu acho engraçado, mas no tempo eu odiava. O povo, todo mundo na Nova Fátima sabia. Que era isso que tinha acontecido, né? Aí eu passava na rua, tipo, se eu estivesse passando aqui, o povo foi assim, ó. Essa é foda. Desse jeito, desse jeito. Aí você passa pela aí. Sabe, as pessoas... Eu não sei se as pessoas estavam olhando... Que eu era uma estrela, meu momento de artista já tinha passado, já tinha sido até visto. Ou o povo tava procurando um rosto no meu corpo, só podia, Talvez. sabe? Gente, foi horrível. E as pessoas falam muito, as pessoas falam demais. Não é pra ajudar, é pra especular. Então, tipo assim, é um assunto que eu gosto de falar, porque hoje eu superei, né? Hoje outra vida. Mas na época eu fiquei muito explosiva, Danilo. Se a pessoa falasse assim, eu falasse assim, essa xícara aqui tem o nome no Bicast. E a pessoa falasse assim, não tem, tu tá ficando doida, eu falava desse tanto. Eu fiquei tão agressiva, acho que de tanto conviver com ele, brigando por cima, eu tento me defender, sabe que eu fiquei transtornada. Então demorou um tempo ali, com muita paciência da minha família, das minhas amigas, pra ninguém sair do meu lado. Porque se fosse hoje em dia com a maturidade que eu tenho, eu falei assim, deveria ter ido no psicólogo na época. Eu tinha 18 anos, cara, no auge da minha liberdade. Poxa, eu tava começando minha vida acadêmica, minha vida profissional, e veio uma pessoa e fez isso, entendeu? Mas hoje ele é perdoado no meu coração. De todo o coração. Experiência pra você. Exatamente. E com justamente- isso, eu já ajudei outras pessoas a se libertarem do relacionamento abusivo, de arrancar mesmo. Sai daí, certo. Tipo, O que eu prego hoje? Porque assim, você fala de um lado da moeda, eu falo do outro. Porque eu já fui essa pessoa. Eu fui a pessoa que abusou de alguém. Eu já fui essa pessoa e hoje eu prego porque eu passei também por isso. Então é isso que eu falo. Às vezes a Porque pessoa... eu abusei de alguém, essa pessoa. Hoje eu peço perdão a ela 1000 vezes pelo que eu fiz. Ela hoje já me perdoa. Assim como você fala, eu tô perdoando ela. Tem um processo, né? A gente tem um processo também. Digerir, superar e perdoar. Mas tá, eu nunca agredi uma mulher. O que aconteceu? Eu era muito ciumento, louco mesmo, louco, sem noção. E tipo, eu não deixava a menina usar maquiagem.
Eu falava pra ela que não podia, eu inventava uma história, dizia que maquiar eu gostava do rosto natural dela, só que mentira, porque eu só não queria usar pra chamar a atenção. Eu sei. Eu era esse retardado. Aí eu tive que passar por todo um processo de aprendizagem até eu entender que o nojento era eu. Aí, tipo,